Oi, gente. Hoje o assunto vai ser saldos alongados. Tenham paciência porque eu sei que eu sou ruim em explicar e, enfim, né? Eu espero não enrolar muito e é meio longo, eu acho que vou dividir isso em 2 vídeos. Então, qual é a ideia, na verdade, da questão dos saldos alongados? É que a gente tenha uma planilha mostrando o que aconteceu nos meses, ou seja, quantas vezes um saldo se repetiu naquela conta, inclusive conta corrente no CIAF, e por quantos meses se repetiu, tá? Eu estou aprendendo, né, com alguma contabilidade, com os contadores, claro que nunca vou chegar a saber nem um décimo, mas que eu entendi algumas coisas já muito interessantes. E o pessoal disse que, né, em guerra, sei lá, atirem tudo que se mexa. Na contabilidade parece que atirem tudo que fique parado. Então, se você tem um saldo parado, está naquela conta e nada acontece há anos, bom, pode ser um problema, porque é um convênio que não tem uma conta que está sendo prestada, ou pode ser um contrato que não está sendo executado. Então, a nossa ideia é pegar todo mês e dar uma olhada quantas vezes esses valores têm se repetido. Então, sei lá, a gente pode pegar, por exemplo, uma conta dessa aqui que está há anos, né? Cada 79 são 79 meses, que está há anos sem ter um movimento. Então, vamos ver como a gente pega esses dados a partir do CIAF primeiro. Então, primeiro a gente vai tem uma tática para fazer isso, né? Tem um jeito. Então, a gente vai criar um acervo. O que é um acervo? É pegar mês a mês os dados. Deixa eu mostrar aqui. Ou seja, não sei se fica pequeno, mas eu também... Enfim, está aqui. A gente vai ter um arquivo para cada mês. Então, todo mês a gente vai lá no Tesouro Gerencial e tira o próximo arquivo. Então, aqui está vendo 2025-07, 2025-06, e a gente vai... cada mês a gente tira o arquivo e acrescenta na nossa pasta, para que a gente vá ter essa lista, né, de os saldos de todos os meses, para que um programa de computador possa comparar. E a gente quer isso de uma forma que não dê trabalho, que seja confiável, que seja fácil e rápido de fazer. Então, a primeira coisa que a gente quer fazer é criar esse acervo. Para criar esse acervo, a gente vai lá e pega os dados no Tesouro Gerencial. Não vou entrar aqui em como fazer uma consulta no Tesouro Gerencial. O pessoal especialista em CIAF já tem milhares de vídeos bons e tal. E a gente faz a consulta e exporta para o Excel. Tá? Então não faremos aqui essa obtenção dos dados, né? Entrar no Tesouro, pegar os dados e tal. O que a gente vai dizer é que a gente está pegando a UG, a conta contábil, a conta corrente, o mês de lançamento, e com meta a gente vai pegar o saldo. Ou seja, a gente vai sair comparando os saldos para trás. A gente está selecionando por UG para pegar todas as contas, mas eu entendo que tenha gente, às vezes, que tenha muitas UGs e muitas contas, tal, muitas UGs, e aí grandes, e que o resultado seja limitado, né? O Tesouro tem um limite aí de linhas, então talvez se a pessoa quiser opcionalmente filtrar por conta contábil, ela pode reduzir e tirar certos grupos que não precisam ser olhados no CIAF. Muito bem. E aí a gente todo mês vai lá e tira a planilha, ou seja, a gente não quer ter muito trabalho, a gente quer pelo menos 5 anos, é claro que no nosso exemplo aqui vai ser uma coisa menor, tá? No início dá trabalho, porque a gente tem que pegar os meses para trás. Eu fiz um robô, quem não tiver paciência, não faça o robô, ou fique tirando, ou fala comigo, né? Eu posso mandar o robô, ou então não tire os 60 meses, porque vai ser uma vez só. A partir daí você vai tirar uma vez por mês, só vai pegar o mês corrente. Bom, e aí a gente quer fazer uma organização automática das planilhas. O que significa isso? Bom, primeiro eu não quero ficar renomeando planilha, tá? Então, aqui eu peguei como exemplo, coloquei dentro dessa pasta C-Teste Planilhas, peguei 2. Então, na verdade, aqui eu já tinha feito o teste, vou apagar esse treco aqui. E vamos lá nos downloads, que foi onde eu guardei essas 2 planilhas aqui.
essa, contábil alongados, e também essa é 1, né? Porque conforme eu fui no Tesouro Gerencial, eu fui tirando as planilhas, aí quando você dá download, ele põe contábil, depois ele põe contábil 1, ele põe, enfim, né? Então, isso é interessante, é importante, ou seja, eu quero depois que os nomes sejam padrão, mas eu não quero ficar renomeando planilha, dou download e renomeio, tá? Eu quero que o programa faça o seguinte, ele vai ler essa planilha e ele vai automaticamente saber de que mês ela é. Por quê? Porque a gente extraiu o mês, então daqui está a planilha extraída, tá? A planilha extraída, aparece o mês está aqui em cima, né? Porque a gente extraiu e filtrou pelo mês. Ah, esqueci de falar, tem que filtrar pelo mês, evidentemente, também, né? Então, a gente filtrou pelo mês, e aí isso vai aparecer no nosso resultado. E como vai aparecer no nosso resultado, ele é capaz de pegar e criar um nome padrão, tá aqui, é o que está aqui, ó, que a gente já viu, né? Alongados, aí coloca o ano, o mês, .xls, tá? Ele vai renomear essas planilhas de acordo com o mês delas, isso tem que ser feito automaticamente. Outra coisa que ele tem que fazer automaticamente, que é uma certa encheção de saco do Tesouro Gerencial, é que o Tesouro Gerencial vem com célula mesclada, vem com um cabeçalho que varia, tem gente que traz aquele negócio, trazer filtro, trazer título, pode trazer ou não, tem gente que exporta com texto simples. Gente, tanto faz. O cara tem que poder exportar isso do jeito que ele quiser, e o programa se virar para ler. Então, eu vou mostrar o programa, quem quiser só usar, pula esse troço, né, e só dá baixa para poder testar e ver que funciona. Na verdade, depois ele vai ter mais rotinas, eu vou mostrar só essa agora, para poder fazer a planilha mesmo, aquela com os saldos alongados em si. Então, basicamente, eu vou tirar essa parte daqui para ganhar mais espaço. Quer dizer, basicamente, vou começar pela subrotina aqui, uma das coisas que ele precisa fazer é rejeitar os arquivos. Ele não vai ler arquivos que não sejam Excel, e ele também não vai ler arquivos que já estejam com nome padrão. Se já está com nome padrão, não preciso mexer nele. E também tem os temporários, que ele não gosta, tá? Então, a gente leva para a letra minúscula e a gente testa, né? Se ele mandou a variável, né, se começa com alongados, né, que é o parâmetro aqui, e também, se for temporário, a gente diz que o arquivo está sendo rejeitado. Então, como é que a gente primeiro vai saber qual é o mês? Né? Qual é o mês? A gente vai ter que ler aquela célula, vou voltar para o Excel, que tem o mês, essa aqui, tá? Vamos lá. Essa célula aqui, está lá o mês. Problema, eita droga, problema para ler o mês é que às vezes tem mais coisa aqui em cima, às vezes o cara trouxe título, às vezes não tem nada acima disso. Então o que a gente tem que fazer? Tem que ler essa planilha, tá? A gente vai ler no Pandas e verificar essa célula aqui. Como essa célula pode estar em mais de um lugar, né? Se ela pode estar mais abaixo, a gente vai olhando linha a linha para ver se a gente detecta a gente detecta que a gente pegou o mês, tá? Então aqui a gente vai fazer um loop, só que a gente não precisa ler a planilha inteira, a planilha é muito grande, então a gente pega um certo número de linhas, o Pandas permite que a gente leia só uma certa quantidade de linhas. Então a gente vai fazer uma pré-leitura, tá certo? E a gente vai verificar nessa pré-leitura, tá, se a gente encontrou, ele vai usar aqui uma expressão regular, né, se a gente encontrou lá uma data. Quando a gente encontrar uma data, a gente diz, ok, achei a data e é isso que eu quero. Tá? E como essa data vem lá com um nome um pouquinho diferente, tá? Julho, tal, ABR, 3 letras e tal, a gente simplesmente muda um pouquinho, né, para botar o nome. Outra coisa que a gente faz é mudar o nome das colunas. Então a gente vai usar o nome das colunas que pareça mais um banco de dados, né, alguma coisa assim, para ficar redondinho. E também a gente aproveita e traz tudo para ser uma letrinha e tal, né, padroniza os tipos.
Ok? Aí a gente sabe que tem que apagar linhas que são inúteis, que são cabeçalho e tudo, porque a gente achou a data em determinada linha, o título em determinado lugar. E aí a gente vai, apaga essas linhas, tá certo? Às vezes ele traz uma linha mais com data, a gente verificou que tem variações no Tesouro Gerencial e resolveu prever todas. E no final das contas, a gente finalmente tem o nosso data frame bonitinho, com colunas com nome padronizados, com tipos padronizados, a gente sabe a data, a gente sabe tudo direitinho. Ok. Bom, então, falta colocar agora a coluna do mês. Tá? A gente, na verdade, o mês está lá em cima, mas ele não tem uma coluna própria. Então, o que a gente faz? A gente coloca uma coluna, antes de tudo, com o mês. Tá? E aí a gente pode criar o nome do arquivo padrão, né? É a pasta que a gente está trabalhando, o qual é aquela palavra alongado, no caso, né? Porque a gente usa para outras coisas, botei uma variável, tá? O ano, o mês, XLSX. E aí a gente salva em Excel e apaga aquele arquivo antigo, ele não precisa mais dele, tá? Vai ficar só com coisinha limpa lá. E é isso, aqui eu deixei a lista de arquivos gerados, né? Assim, não, é para ver se ele gerou tudo, exatamente, tá? E aí ele acaba de renomear todos os arquivos naquela pasta. Eu vou rodar, tá? Para mostrar como funciona. Então aqui estão aqueles dois arquivos. Esse aqui é um que é aquele que a gente estava olhando lá no Excel. Esse é um outro, só que é de outro mês, um é de agosto, outro é de julho. E ele tem que detectar a data e tal. Eu vou rodar o programa. Enquanto ele roda, vou dar uma olhada no roteiro, ver se eu falei tudo. Uma planilha. Tá, isso aqui vai ficar para um outro vídeo, tá? Criar a planilha de comparação, senão vai ficar muito longo. Eu já vou deixar o meu contato. Se alguém tiver alguma dúvida e tal, mas isso é a continuar, né? O vídeo, como fazer os saldos alongados é a continuar, vou fazer, porque aí é como montar aquela planilha com quantos foram repetidos e tal, a partir dessa nossa padronização. Aqui, ó, já leu agosto, tá vendo? Gente, isso aqui ajuda para a gente saber onde que ele está mais ou menos. E aí a gente vai criar o nosso acervo, o que vai nos permitir efetivamente poder fazer uma planilha do jeito que a gente quiser, olhando mês a mês. Vamos lá. Já acabou aqui, ó. Agora eu vi aqui embaixo que ele estava acabando. Ó. Acabou, botou fim até. E repara, agora a gente tem as planilhas lidas novamente, né? As planilhas, apagou a antiga, tá? Ele conseguiu trabalhar, apesar dessa aqui estar aberta, né? Outra, porque eu abri uma cópia só para poder mostrar a vocês. Mas enfim, ele renomeou, e se a gente abrir isso, a gente vai ver que ela vem toda certinha, tá vendo? O salto assim, fica bem TXT, tudo normalzinho, prontinho para a gente poder trabalhar. E conforme a gente vai extraindo, o que acontece? A gente pode botar um monte de meses aí, com o nome que for, tanto faz, ele vai criar uma planilha para cada mês e a gente vai poder trabalhar. Então, gente, é isso aí. E eu vou partir para o segundo vídeo, que é a parte da história de como fazer aquela planilha, como fazer essa planilha... Eita, peraí, sou muito ruim em fazer vídeo, foi mal, tá? Que é como fazer, né, aquela planilha que tem toda a sequência, né, de dados mesmo, né, a quantidade de repetições para cada conta. Não precisa dar like, não precisa se inscrever, sininho, nada disso, que eu não sou youtuber, enfim. E obrigado pela atenção, até breve.